Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal tocará na tua vida e nem na tua casa. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra seus filhos, guarde a sua entrada e a sua saída. Declaramos por terra toda obra de maldade, todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti, direcionado aos teus negócios, direcionado à tua família, tudo aquilo que vem para tentar tirar você do propósito de Deus, tudo aquilo que vem para tentar lhe desanimar, nós repreendemos o nome de Jesus. Cancelamos ataques espirituais que vêm na mente, ataques espirituais que vêm trazendo cansaço, trazendo peso, trazendo opressão, trazendo atrapalhos, destruição. Nós quebramos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos justiça de Deus na tua vida e profetizamos justiça nas tuas portas. Tudo aquilo que está destinado por Deus para vir a você, que chegue a você, que as resistências sejam quebradas, que todo tipo de opressão do inimigo tentando impedir, todo tipo de dissuasão espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada, que toda mentira, toda invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja, planos do inimigo sejam desfeitos no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tu e toda a tua casa estão abençoados, estão guardados. Declaramos que estamos firmes com nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, nos conduzirá em todas as coisas e de modo algum estamos sós. A presença de Deus está na nossa vida. A presença de Deus está aqui conosco e nós invocamos o nome poderoso de Jesus para que a presença dele seja cada vez maior na nossa vida. Senhor, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu favor, encha-nos da tua graça. Também oro, Senhor, pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus e que se cumpra aquela palavra que diz: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética, que no dia de hoje nós veremos a boa mão de Deus conduzindo o melhor para o nosso caminho. E tudo aquilo, Senhor, que não for o que o Senhor tem para nós, que seja tirado do nosso caminho, mas o que o Senhor tem para nós, que venha. Oramos também por uma restituição e por uma restauração. Tudo aquilo que foi tirado injustamente, que pertencia a nós, que estava no nosso caminho, nós oramos para que haja restituição, oramos para que haja restauração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos fala que Deus visita a injustiça. Tudo que foi tirado de José foi restituído na vida dele. Tudo que foi tirado de Jacó foi restituído na vida dele. Então o nosso Deus é um Deus de restituições. Inclusive, essa é uma oração que a maioria dos filhos de Deus não fazem, mas que devem fazer. Nós devemos orar por restituição e por restauração. Deus restituiu a vida de Jó. A Bíblia diz, ou seja, Deus visita a injustiça no nosso caminho. É por isso que nós temos que orar. O segredo de todos os homens que tiveram restituição foi uma vida com Deus, foi um ouvir a Deus, foi orações. E isso nós não podemos parar de fazer. Por isso eu estou sempre orando. Justiça nas portas. Eu já falei para você, hoje nós estamos no 12º dia do nosso propósito. Hoje é o 12º dia. E hoje é o dia também que conclusões acontecerão. Amém? Hoje é o dia que conclusões acontecerão. Deus vai colocar
inclusive, respostas dentro do seu coração para você tomar decisões certas no dia de hoje. Em nome de Jesus, coisas que você estava protelando em decidir, hoje vai haver conclusão, hoje vai haver decisão. Receba aí com palavra profética, Deus vai dar hoje para você a paz no seu espírito, para você tomar as decisões certas que você precisa para a sua vida. Você crê nessa palavra como profética para a sua vida? Então, receba ela aí. Eu quero começar hoje e não esqueça de escrever aqui nos comentários: estou firme com os meus pés em Jesus, na rocha do meu sustento. Escreve aí: estou firme. Não deixe o diabo tirar você da oração ou da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra grande. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar o testemunho aqui da Simone e ela escreveu assim: eu venho testemunhar sobre a minha saúde. Sempre tive pedra nos rins e com o tempo isso foi se agravando. Estava também com muita gordura no fígado e era muita mesmo. A médica disse que meus rins apresentavam 2 cistos, além dos cálculos, e eu também tinha algumas pedras na vesícula. Fiquei muito assustada, especialmente após ter uma crise de vesícula e achei que ia morrer. Comecei a orar com você e um dia, na sua oração, você declarou que o Senhor estava me curando. Precisei retirar a vesícula e para isso fiz vários exames, inclusive uma biópsia do fígado. E para minha surpresa, os resultados mostraram que não tenho mais nada nos rins e a gordura no fígado desapareceu. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que o Senhor continue te usando para orar pelas pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz. A tua alegria é a minha alegria. A tua vitória é a minha vitória. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só Deus para fazer isso na tua vida, irmã. Só Deus. Isso é um milagre de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer a terceira parte da mensagem, onde eu tenho falado sobre o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é uma voz. Escreve isso aqui nos comentários. O silêncio de Deus é uma voz. A Bíblia nos diz no Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essas palavras de Davi, elas expressam um sentimento de desamparo e aparente silêncio de Deus diante do sofrimento que Davi estava enfrentando. No entanto, você tem que entender que todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos, sabe? Parece que Deus está em silêncio. Agora, isso é falta de interpretação. Na verdade, Deus não está em silêncio, porque o silêncio é uma voz. No Salmos capítulo 13, olha o que Davi em outro salmo questiona. Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Davi, ele expressa a sua angústia e busca aqui uma resposta da parte de Deus. Então você tem que entender que não é só você que sente isso. Todos nós sentimos. Agora, interpretar que o silêncio é uma voz para a gente. O silêncio é uma voz. É uma voz que está falando. E às vezes mais alto do que a voz audível. Aí você diz, como isso? Interprete o silêncio como Deus falando com você. Coisas muito pontuais e muito específicas dentro do teu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui. O silêncio de Deus revela muita coisa. O silêncio, ele sempre vai gerar uma autorreflexão, ele vai gerar uma busca. O silêncio é o sinalizador de algo que Deus está fazendo. É o sinalizador de algo que Deus está fazendo. Agora, como eu falei ontem, se você estiver alinhado com Deus, esse silêncio ele significa que Deus está trabalhando em algo. Agora, se você estiver desalinhado com Deus, alinhe-se totalmente para que Deus ele fale com você. Porque o silêncio de Deus pode vir na nossa vida por coisas que Deus está trabalhando, como eu disse, e eu dividi em 2 partes, falando tanto na oração da manhã quanto na oração da noite de ontem. Se você não assistiu, assista, certo? Mas ela também pode estar falando de algo que está desalinhado em você. Algo que está desalinhado em você.
E se algo estiver desalinhado em você, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar isso para você. É por isso que o silêncio tem que ser interpretado, até para você orar. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou obedecendo a Deus, então continue. Continue porque Deus está trabalhando em algo. Agora, eu estou desalinhado, eu estou desobedecendo a Deus em algo, eu abri uma brecha na minha vida, bem, então você sabe o porquê do silêncio. O silêncio é um sinalizador, como eu disse. O silêncio de Deus também é a preparação para o próximo nível. Deus muitas vezes permite temporadas de silêncio na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente confie que ele está trabalhando e nesse interim que você está passando por essa temporada, cresça espiritualmente. Aumente suas orações, aumente sua busca, aumente seu jejum, aumente, o seu conhecimento da palavra de Deus, aumente suas conexões. Faça mais. Por quê? Porque Deus também está esperando uma maturidade da sua parte para entrar no próximo nível. O silêncio de Deus vai sempre nos preparar. E há coisas, muitas vezes, que Deus está suspendendo na nossa vida por um motivo. Ele não está tirando do nosso caminho, ele está suspendendo. Por quê? Porque você não chegou na estatura que ele está esperando você chegar. Algumas pessoas não estão experimentando um grande crescimento, uma aceleração, um romper na sua vida, porque elas não chegaram na estatura que Deus quer elas. Aí você pergunta, que estatura é essa? Bem, às vezes a estatura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de responsabilidade. Por que Deus não entrega coisa para a criança? Porque ela não tem responsabilidade com aquilo que está nas mãos dela. O nosso Deus é nosso Pai Celestial também. Você tem que ver Deus como seu Pai Celestial. Então, a gente declara Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu me busco a Deus. Sim, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente diz, mas não compreende totalmente. E você tem que compreender, as coisas vão cooperar se eu estiver em Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus na minha vida. E algumas coisas você tem que entender. Deus muitas vezes está suspendendo algumas coisas na nossa vida porque estamos nos relacionando errado com algumas pessoas. Ou estamos aceitando alguns relacionamentos que Deus está vendo aquilo mais como uma trava na nossa vida do que uma bênção. Então tudo isso a gente tem que perceber. Eu acredito muito que nós temos que ter uma leitura correta das coisas que estão ao nosso redor. Se depois que você se conectou com uma pessoa, a sua vida começou a andar para trás, então o problema está nesse relacionamento. Então relacionamentos errados trazem também o silêncio de Deus. Abraão e Ló, eu sempre uso esse exemplo. Deus só foi falar novamente com Abraão depois que Ló saiu totalmente da vida dele. Ou seja, relacionamentos errados podem travar certas bênçãos na sua vida. A segunda coisa, direções erradas. Não basta eu ter velocidade, eu tenho que estar na direção certa. Você pode ter, um carro esportivo, um carro veloz nas suas mãos. Só que se você tomar o caminho errado para o seu destino, mesmo que você tenha um carro e tenha combustível e tenha capacidade de chegar onde você deveria chegar, você não chega. Por quê? Porque você tomou a estrada errada. Você pegou um caminho errado, você tem que recalcular a rota. Você tem que voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, direções erradas trazem o silêncio de Deus para a nossa vida também. Direções erradas. Deus precisou me levar para Santa Maria para corrigir uma rota dentro do meu coração. Porque o que eu queria como homem, como pessoa natural? Eu queria voltar para o sul do Brasil. E Deus disse para mim que o que Ele tinha para fazer na minha vida, lá em São Paulo, e através da minha família e também com os projetos que Ele tem colocado nas minhas mãos, Ele me queria inteiro dentro do propósito, dentro do destino.
Às vezes Deus tem que levar você para um lugar, para tirar as raízes que estavam no seu coração, para que você esteja pleno no seu propósito. Então, direções erradas na nossa vida podem comprometer, sim, as próximas instruções de Deus na nossa vida. O orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse silêncio de Deus aí para você pode ser fruto do orgulho. Você não quer mais obedecer a Deus. Você quer construir a sua vida, viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito. O orgulho derruba o homem. O orgulho derruba o homem. O orgulho impede o homem de entrar aonde Deus está preparando e Deus está reservando para que o homem entre. Então, tire essas coisas do seu coração. Resistir uma mudança também é ficar paralisado. E isso é muito importante. O silêncio pode estar vindo na sua vida porque você está resistindo a uma mudança. Deus está falando com você, já lhe deu todos os sinais, já mandou profeta, já te deu sonhos, falou com você, mas você está resistindo a uma mudança. E isso está trazendo uma estação de silêncio de Deus para a sua vida. Por quê? Porque já foi lhe dada uma instrução. E você quer uma nova instrução. E isso não funciona com Deus. Sabe, jogar braço com Deus, tentar vencer, apostar mais alto. Com Deus você nunca vai ter vitória assim. Você precisa se render à vontade de Deus. E quando você se rende à vontade de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer, você vai ver que vai liberar uma nova estação. E essa nova estação vai vir com palavra de Deus para você. Vai vir com uma profecia, vai vir por meio de um sonho, vai vir por meio, sabe, de uma alegria dentro do seu ser, vai vir por meio de uma paz. Deus vai comunicar a vontade dele dentro do seu coração, Então hoje, inclusive, eu tenho feito essa oração quase que diária. Eu digo, Senhor, eu estou rendido a Ti. Tudo que eu quero é Te obedecer. Na minha vida eu sei que o segredo para você viver o extraordinário está em você obedecer às instruções de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que essa palavra está sendo profética para alguém. Deus está avisando de algo. Deus está alertando você de algo. E se você sabe render o seu coração a Deus, então você vai poder ter uma nova estação. Nós não podemos deixar com que nada venha manter os nossos ouvidos longe da voz de Deus. Nada. Deus, assim como Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, Deus vinha para falar com eles. Essa comunhão foi restabelecida por Jesus. Eu posso ouvir Deus todos os dias. Eu posso ouvir a direção de Deus todos os dias na minha vida, até através do silêncio. Amém? É por isso que Deus me deu a escola de profetas. Para a escola de profetas ela ser um meio das pessoas aprenderem a ouvir Deus falar com elas. Você tem que aprender, sabe, como que Deus está se revelando para você, como que Deus está falando ao teu coração, para você poder viver algo maior na sua vida. É por isso que hoje, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, nós vamos ter a nossa escola de profetas aqui e vai ser uma grande bênção. Amém? Se você é dos Estados Unidos, se você mora em Orlando, vem estar com a gente hoje à noite. Entre em contato com a minha equipe, eu vou te esperar. Ouvir a Deus é o que vai tirar você de qualquer problema. Amém? Ouvir a Deus vai tirar você de qualquer situação difícil. Você tem que ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, sua vida não será a mesma. E domingo eu estarei fazendo um culto público aqui, juntos vamos adorar a Deus. E eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, certo? E olha, eu digo, que nem eu disse ontem, eu vou dizer hoje novamente. Para mim, eu estou fazendo esse culto de domingo por obediência a Deus, porque não estava nos meus planos. Eu tenho que retornar para São Paulo no domingo. Então, no domingo eu tenho que retornar para São Paulo. Então, eu vou fazer o culto de manhã aqui e vou para Miami para pegar o voo, que fica a cerca de 300 quilômetros daqui. Então, realmente é algo que Deus me dirigiu e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vou transmitir ao vivo também. E Deus falou para mim, para ministrar sobre crenças limitantes. Então, é algo que o Espírito Santo está preparando. Se você mora
nos Estados Unidos, vem para cá, pega voo, vem, sabe, porque vai ser algo maravilhoso. Ah, mas eu posso assistir online. Você pode assistir online, mas se Deus falar com você, está no presencial, esteja no presencial, certo? Entre em contato com a minha equipe, pega o endereço e vem estar com a gente nesse domingo. Vai ser 8h30 da manhã aqui em Orlando, certo? Lá no meu site www.vinicius17.com.br tem o contato da minha equipe. Você entre em contato com a minha equipe e já reserva a vaga para estar junto conosco. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir uma gentileza para você, que você compartilhe essa oração agora com 7 pessoas pelo menos. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe, mande para eles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de TV, nós temos programas na TV Bandeirantes de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Tudo é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. Não recebemos nada da igreja. Por isso, tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo um desafio de Deus para a nossa vida. É uma nobre missão, levar a palavra. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura e testemunha a todas as nações. Eu poderia, estar aqui acomodado, apenas ministrando nas redes sociais, mas eu tenho procurado fazer muito mais. É uma instrução que Deus me deu, Ele tem me mantido, Ele tem me abençoado, inclusive nos meus negócios, para que a gente continue na televisão. Então, eu peço a sua oração, amém? E se Deus tocar no seu coração de ser o nosso parceiro, desejar, Deus te abençoe muito, muito, muito e te prospere cada vez mais. Certo? Os dados estão lá no meu site ou você pode entrar em contato com o meu pessoal e eles vão passar para você também como você pode ser um parceiro. Amém? E eu peço a oração de todos. Certo? Eu creio muito no que Deus está fazendo. Eu creio que as escolas de profeta, elas são uma grande bênção e foi algo que Deus tem movido na minha vida e milhares de pessoas têm sido abençoadas através das escolas de profeta. Salmos 91. Quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Escreve aqui nos comentários, enquanto eu declaro o Salmos 91, estou firme. Amém? Essa frase profética, cada oração, cada propósito que eu entrar, nós vamos ter uma frase profética. E a frase profética dessa campanha da injustiça de Deus que nós estamos fazendo é a frase estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então escreve aí, estou firme, glória a Deus. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Eu creio que Deus está agindo aqui. E mais uma vez, receba essa palavra profética que eu liberei nessa oração. Hoje é um dia de conclusões. Hoje é um dia onde pessoas vão tomar decisões muito importantes. E o Espírito do Senhor vai lhe dirigir, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você decidir certo. Amém? O Senhor me falou nessa oração, tem muitas decisões que serão tomadas no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse propósito junto comigo.
Clamamos pela justiça de Deus. O Senhor é a nossa justiça. O juiz de toda a terra está aqui nos ouvindo. É por meio de Jesus que chegamos ao Pai e pedimos justiça em nossas portas. Tudo aquilo que foi tirado de nós, o que foi roubado, o que foi desviado, o que pertencia a nós, nós oramos para que venha e que haja uma restituição total e completa. Oramos em nome de Jesus Cristo por uma liberação do céu. Pedimos favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi roubado dos nossos filhos, tudo aquilo que foi roubado até mesmo do nosso tempo que foi roubado, energia que foi roubada, saúde que foi roubada. Nós oramos por uma restituição. Não sabemos como isso pode acontecer, mas sabemos que Tu és Deus poderoso. Da mesma maneira que restituiu na vida de José, o Senhor tem o poder de restituir na nossa vida. Oramos para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Leva embora, Pai, a ansiedade, a depressão, a preocupação e traga paz para dentro dessa pessoa, traga alegria, fortaleça a vida dela. No nome de Jesus, todo tipo de ataque que ela tem enfrentado, da família, de pessoas próximas, ataques espirituais até mesmo no trabalho, eu oro para que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo programado contra a nossa vida, ou até mesmo pessoas que o inimigo tem incitado contra a nossa vida, não terá poder sobre nós. Estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo e que toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, todo dardo enviado seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda obra de maldade, toda obra de inveja, toda obra de injustiça e declaramos o Senhor, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia, está conosco. Sim, a presença de Deus está conosco e que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que vai tomar decisões importantes hoje. Senhor, que tudo seja dirigido por Ti. E te pedimos, não, Senhor, não permita que venhamos nos desviar do Teu propósito. Amamos Tua vontade, amamos o Teu propósito, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te guarde. Amém? Que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua saúde. Em nome de Jesus, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial, ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Pedimos sabedoria, reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então,
Se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito de 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem, e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar. E nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido e se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então,
entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, tá? Eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, sabe, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for. Se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu coração, é que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por sua palavra, quando andamos por sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar, e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em
o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90, 12, a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, o que eu posso imaginar. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar. E eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida. Essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Amém? Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Numa outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa. E essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí. Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente,
Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar. Porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo. Então, se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã. Você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração
que está aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Desfazemos agora, Pai, todo tipo de perigo contra nós e contra a nossa casa. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desfaz a maldade, a inveja, os homens maus, aqueles que tramam contra nós. Pedimos a tua proteção. Apresentamos a ti toda a injustiça, que temos ciência e aquela que não temos ciência. Oramos agora desfazendo completamente aquilo que está no espiritual, em curso, seja contra nós ou contra nossos filhos. E te pedimos, ó Deus, a tua proteção, a tua intervenção e o teu livramento agora. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abra as grandes portas, as grandes oportunidades, as grandes conexões. Oramos para que recursos do céu sejam liberados sobre a nossa vida e declaramos: na nossa vida não tem falta, na nossa casa não tem falta, na empresa não tem falta, em nada que o Senhor colocou nas nossas mãos existe falta. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que está na nossa retaguarda, que é a nossa fortaleza. A presença do Espírito Santo está na nossa vida. Iremos caminhar com Deus, iremos nos movimentar com Deus, iremos romper hoje com Deus, no nome de Jesus Cristo. E quem crê, declara junto comigo: eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um bom dia, um excelente e abençoado dia a todos. Que alegria estar aqui e poder compartilhar com você uma palavra e essa oração profética. Estamos em oração e jejum, hoje é o 5º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Você está firme aí? Então escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Amém? Você crê nisso? Que Deus está abrindo essa grande porta? Que Deus já está trabalhando em teu favor? Glória a Deus, eu creio. Por isso, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar. Há algo que Deus está fazendo e nós cremos nisso. Estamos convictos nisso, em nome de Jesus. Hoje a palavra é quente e eu quero perguntar se você está preparado para ouvi-la. Porque lidar com as pessoas, nós temos que aprender. Não adianta fugir deles, mas temos que aprender a lidar com todos. Eu quero falar hoje 5 tipos de pessoas que não são muito boas para nós e como nós devemos lidar com elas. Existem princípios espirituais para ajudar você a vencer com as pessoas. Amém? Sem fazer o mal, apenas cumprindo princípios, você irá se defender e Deus vai te abençoar. Então guarda muito bem essa palavra. Eu quero começar falando daqueles que não suportam o favor de Deus sobre você. Aí alguém diz assim: mas e tem esse tipo de gente? E como tem? Há pessoas que não suportam ver, sabe, você prosperando, você crescendo, seu filho se formando. Não suportam ver a alegria de você, não suportam ver a sua família viajando, a sua família estando em lugares bonitos. Tem gente que nunca vai aceitar você melhor do que elas. É aquilo que a gente tem dito aqui. Há pessoas que até te suportam, até você estar abaixo delas. A partir do momento que você está melhor do que elas, acabou a amizade, acabou o relacionamento. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 18,
verso 10 e 11. Escute, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Espera aí, o que Davi fez para esse homem? Davi estava ajudando ele na guerra. Davi dedilhava a harpa e expulsava os demônios que haviam na vida dele. Davi era alguém leal, fiel, íntegro a ele. Resolveu problemas para Saul que ele não conseguia resolver. E agora Saul pega uma lança e joga contra Davi para matá-lo. Há pessoas que não suportam o favor de Deus. E sabe o que Davi fez? Se desviou de Saul. E ele teve que se desviar tantas vezes ao ponto que ele entendeu que Saul queria o mal dele e teve que se afastar, fugiu de Saul. E depois foi procurado, foi perseguido por Saul. Então eu quero que você entenda isso porque é muito importante. Há pessoas que muitas vezes o inimigo age na vida delas de uma maneira tão terrível que elas não suportam ver você sendo usado, você vencendo, teu negócio dando certo, as coisas dando certo para tua família, não suportam ver você feliz, não suportam ver você alegre, não suportam você, sabe, tendo as tuas bênçãos. Por isso, em nome de Jesus, se desvie dessas pessoas, procure se afastar delas, é assim que você deve proceder. Gente que não suporta o favor de Deus sobre a sua vida, se afaste deles, porque o seu destino, o seu futuro não depende deles. Coloca isso no seu coração. Depende de Deus. Depende de Deus. Então, se isso está acontecendo dentro do trabalho, se esquive dessa pessoa que não aceita, sabe, a tua promoção, não aceita que agora você é chefe, não aceita que você está crescendo. Eu fico horrorizado, sabe? Eu vejo isso acontecendo muitas vezes, principalmente quando eu fico sabendo que mudou a diretoria de uma empresa ou trocou o pastor de uma igreja. O quanto tem gente que se levanta. O quanto tem gente, sabe, que não aceita, que luta contra e não sabe que lutar contra o favor de Deus na vida de alguém é lutar contra o próprio Deus. Isso é sério. Porque como é que você vai tocar numa pessoa que é Deus puro ali na vida dela? É Deus puro que está abençoando ela. É Deus puro que está prosperando, que está fazendo com que, sabe, ela cresça, que os negócios dela floresçam, que ela seja conhecida, que ela venha crescer politicamente dentro da cidade. É Deus na vida da pessoa, não tem outra explicação. Então, você está lá jogando pedra nela. Eu não entendo isso. Você pode estar cometendo um erro e se esse erro está sendo cometido contra você, fique em paz, se desvie dessa pessoa, continue cumprindo o seu propósito, temendo a Deus, e Deus vai lhe dar a vitória. E em alguns casos, vai ser necessário não só se desviar dessa pessoa, mas se afastar mais longe. Ok? Essa é a primeira instrução para você. O segundo tipo de pessoa que a gente tem que aprender a lidar são aqueles que criticam a gente e nos perseguem. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 14, a Bíblia menciona um dito cujo chamado Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males a Paulo. E Paulo diz que o Senhor retribuirá a Alexandre pelas suas ações. Esse homem chamado Alexandre, o latoeiro, perseguiu muito o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele entregou para Deus. Tem gente querendo lutar batalhas naturais usando apenas o que é natural. Contra batalhas naturais de gente que persegue você, de gente que deseja o mal para você, de gente que lhe critica, você vai ter que entrar numa outra esfera com eles, que é a esfera espiritual, entregando eles a Deus. Foi o que Jó fez com os amigos dele, foi o que Paulo fez com esse homem, o latoeiro. Por isso, você precisa compreender que essa palavra de Deus aqui para a sua vida, ela tem que funcionar na sua vida. Você tem que, de fato, entregar para Deus. A Bíblia diz que Paulo foi muito perseguido, sofreu muito nas mãos desse homem. Eu fico imaginando esse homem fechando portas para Paulo.
Eu fico imaginando ele falando de Paulo, tornando quase impossível a vida de Paulo. E Paulo se colocou diante de Deus. Ele não conseguia mais com esse homem. O que ele fez? Ele foi para Deus. Ele se colocou diante de Deus. E ele esperou com que Deus trabalhasse em seu favor. Tem gente que não adianta você gastar saliva e também não adianta só você ignorar. Você tem que ir a Deus até Deus fazer alguma coisa. Porque foge da sua alçada. Passa das suas mãos. É algo para Deus fazer. Certo? Então, sabe, não fique trocando farpas, seja em redes sociais, seja em grupos que você está junto com essa pessoa. Aprenda a colocar diante de Deus, aprenda a lutar pela justiça divina na sua vida e crer que Deus te dará vitória. O terceiro tipo de pessoa que nós temos que aprender a lutar são aqueles que você ajuda e eles viram as costas para você. Em Lucas capítulo 5, aliás, Lucas capítulo 6, verso 35, a Bíblia diz assim: amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Eu sei que essa instrução aqui de Jesus não é uma instrução fácil para nós. Amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem a eles, sem esperar ainda receber nada de volta. Tudo isso é muito difícil, mas Jesus nunca errou em nada e não vai errar agora. Essa palavra, ela é poderosa. A Bíblia está dizendo para você não mudar com aquelas pessoas que viram as costas para você. Eu sei que é difícil você ouvir isso, porque a nossa primeira ideia é: fizeram mal para mim, então agora eu não vou mais, dar atenção a essa pessoa, eu vou ignorá-la. Se ela cruzar na rua por mim, eu não vou cumprimentá-la. E se nós nos cruzarmos no colégio, no shopping, no mercado, eu vou tratar ela, como ninguém, eu vou desprezá-la. Esse pensamento não é o pensamento de Deus? A Bíblia diz aqui: amem os seus inimigos. Meu Deus, amar os inimigos é o que Jesus disse, sim. Por quê? Porque se você tiver a atitude certa diante da ingratidão das pessoas, Deus te recompensará. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida e habitarás seguro. Ou seja, existem bênçãos se você for uma pessoa bondosa de coração. Existem bênçãos para quem é bondoso de coração. Então, isso é uma coisa que tem que ficar aí cravada em nós. Cumprimente, haja com humildade, seja um pacificador, deixe Deus trabalhar nessa situação e confie nele. Agora, uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas tem pessoas que fazem o mal pra gente, mas tem muita gente que faz o bem pra gente também. Agora eu quero levar você num pensamento assim, que vai deixar você muito, eu posso dizer, feliz com o que eu vou falar. E você não ouve isso todo dia. E se essas pessoas que fazem o bem para você são a justiça de Deus para aqueles que fazem o mal? Glória a Deus! Glória a Deus! Essa talvez seja a palavra que Deus quer que você escute. E se as pessoas que abriram a porta para você, que lhe deram a promoção, que lhe deram uma oportunidade, que colocaram dinheiro nas suas mãos, ou que até mesmo, elas autorizaram algo que estava trancado só para lhe ajudar, enfim. E se essas pessoas que fazem o bem, elas são a justiça de Deus para você, daquelas pessoas que fizeram mal contra você? Você já ouviu aquele ditado, o mundo dá voltas? Bom, o mundo pode estar dando uma volta agora nesse momento. E Deus está dizendo para você, escute, porque isso é muito importante. Você precisa compreender que quando você caminha pelos ensinos de Jesus, você não está caminhando por uma vã filosofia. Você está caminhando pela palavra que sustenta o universo. Exatamente, o ensino de Jesus sustenta Sol, Lua, a galáxia, o universo inteiro.
Então, não é qualquer palavra, não é, sabe, um pensamento de alguém, não. Não é o pensamento do carpinteiro, não é o pensamento do filho de José, não. É o pensamento do Filho de Deus, do Deus vivo, poderoso. Glória a Deus. Diga assim comigo, porque eu quero profetizar agora sobre você. Diga assim: a justiça de Deus está vindo em meu caminho. Glória a Deus. E se você tem enfrentado muitas injustiças, muita maldade, eu quero declarar em nome de Jesus que para cada um que te fez o mal, Deus vai levantar 10 para te fazerem o bem em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu creio. Essa é a palavra para a tua vida, é a palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Essa oração merece ser compartilhada. Você precisa mandar essa oração para amigos, para parentes, para o máximo de gente aí. Você poderia ajudar a compartilhar essa palavra, porque vai trazer um alívio para muita gente que está, sabe, com pensamentos de injustiça. O quarto tipo de pessoa que nós temos que aprender a lidar são aquelas que duvidam de nós e desdenham do nosso potencial. Sabe aquela pessoa que olha para você e diz assim, sabe, ela não, aliás, às vezes ela nem diz nada. Ela só olha para você, mas você sabe o que ela está pensando e não é adivinhação. Você vê a feição dela e você vê que ela está desdenhando de você. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado. Meu Deus, está pecando. Por isso que nunca despreze ninguém. Nunca despreze uma pessoa. Nunca, isso é um pecado. A Bíblia diz, Provérbios 14, 21, é um pecado desprezar as pessoas. Não entre nesse terreno, ele está todo minado. É pecado desprezar as pessoas. Então, se estão desprezando você, estão lhe desdenhando, sabe? Alguém diz que você é um nada. Alguém age como se você fosse um nada. Confie em Deus. A Bíblia diz que, no Salmos 23, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E esses vão ser convidados de honra nessa mesa. Porque eles vão estar lá, mesmo que eles não queiram. É Deus que prepara a mesa. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem certos convites que Deus faz, que Ele não está esperando, sabe, a pessoa dizer, sabe de uma coisa, eu tenho outra coisa para fazer e não vou poder ir nesse jantar que o Todo-Poderoso está promovendo. Esse jantar não tem como dizer não, você vai de qualquer jeito. Então nós temos que compreender isso. E o quinto tipo de pessoa, e aqui eu encerro, aqueles que lançam palavras más, e eu vou ensinar você agora a como lidar com gente que lança palavra má para você. Quando alguém disser para você que você, sabe, nunca vai conquistar nada na vida, que você nunca vai ter um espaço naquela empresa, que você nunca vai conseguir comprar um bom carro, ou vai ter uma boa casa, ou você vai ser um bom pastor, ou você, enfim, vai realizar os seus sonhos. Quando alguém lançar uma palavra negativa contra você, você tem que orar, quebrando aquela palavra e declarar uma palavra de fé. Então alguém diz que você é um nada e você diz, eu quebro essa palavra no mundo espiritual em nome de Jesus e declaro, eu sou mais do que vencedor porque eu sou um filho de Deus. Quando alguém dizer para você que você não consegue, que você não prospera, que a sua vida vai ser sempre na dificuldade, que você é uma pessoa miserável, você vai dizer, está repreendido essas palavras, eu quebro essas palavras e declaro, eu serei cada vez mais próspero, mais abençoado, entrarei por portas grandes que o meu Deus está preparando para mim. Ou seja, sobre toda palavra negativa lançada contra você, você lança uma palavra de fé, uma palavra profética, uma palavra de avanço, uma palavra de futuro. Está aí, diante de você, a maneira certa de você caminhar pela revelação de Deus? Amém? Glória a Deus. Se você recebe toda essa instrução que eu dei, declara aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma porta grande, gigante, para a glória de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Eu tenho alguns recados aqui muito importantes para você. Primeiro que dia 11 e dia 12 nós vamos ter a conferência A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Vai ser imperdível, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. Você não é nosso aluno ainda? Por quê? Vem hoje mesmo se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius07.com.br.
Também hoje estarei em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Amanhã estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria e depois retorno para São Paulo. Ok? Vai ser o Tour Profético Sul, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estou com muita expectativa do que Deus irá fazer essa noite. Amém? Também quero falar para você do meu lançamento, Café com Jesus, um devocional incrível que você não pode deixar de adquirir, não só para você, mas para as pessoas que você ama. Já adquira, sabe, para os teus familiares, para as pessoas que vêm constantemente na sua casa, prepara um presente para eles. É um devocional com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir o nosso devocional no nosso site www.vinicius7.com.br. E preste atenção, eu vou transmitir o culto hoje de Passo Fundo ao vivo aqui pelo canal, a partir das 19h30, se não me engano. E você é nosso convidado, tá bom? Os 3 dias do meu tour, os 3 dias eu vou transmitir aqui pelo canal. Você vai poder acompanhar a palavra e eu vou falar sobre o Espírito Santo. Amém? Eu estou numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Então, hoje eu vou falar do Espírito Santo, amanhã eu vou falar também, domingo também, em temas diferentes, mas você vai ser tocado por Deus aí na sua casa. Amém? Vai ser incrível. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão, desde já, meu muito obrigado, gratidão. E que Deus te abençoe mais e mais. É só você ir no nosso site ou chamar alguém da minha equipe e você vai fazer parte dessa grande obra de evangelização. Através da televisão eu tenho programa na Bandeirantes e tenho programa também na Rede TV. Tenho abençoado a vida de milhares de pessoas. E eu sou grato a Deus, porque Ele está me usando e usando a vida de muitos parceiros para chegar às pessoas, para chegar a muitos lugares. E eu sei, estamos cumprindo o ID de Jesus, lá em Mateus 28. Amém? ID, pregar o Evangelho. É isso que estamos fazendo. Salmos 91, eu quero declarar, compartilhe aí com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E tem um sininho aqui. Se você não clicou ainda nesse sininho, clica aí, porque toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube vai te avisar, mas tem que clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Às vezes o pessoal diz assim, eu não sou avisado, não é avisado porque não ativou, tá? Então depende de você aí procurar esse botãozinho aí que é bem parecido com um sino, sabe? Você clica e ativa todas as notificações, ok? Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91 e depois eu vou orar. E enquanto eu declaro aqui, compartilhe e coloca nos comentários o teu pedido de oração. Estamos no 5º dia do nosso propósito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você e te abençoe. Senhor Deus e Pai, eu estou certo de que o Senhor está nos dando ferramentas para vencermos todo tipo de animosidade, de contrariedade à nossa vida. Nos dá vitória, Pai. E faça justiça também, Pai, contra toda injustiça direcionada a nós. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, aqueles que têm sido perseguidos, aqueles que têm sido criticados, aqueles que têm sido provocados. E eu oro por um milagre de Deus na vida deles agora. No nome de Jesus eu oro também pela cura. Todo aquele que está doente,
que seja curado. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Jesus, que Tu és a cura. Como está escrito na Tua palavra, Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Sim, Jesus levou as dores, Jesus levou as enfermidades, Jesus levou a infecção, o câncer, Jesus levou tudo que era contra nós, que podia afetar o nosso corpo. Por isso colocamos a nossa fé em Jesus agora e declaramos saúde, ser curado, ser curada, e oramos agora para que toda impossibilidade seja visitada pelo milagre e pelo sobrenatural de Deus. Oramos também para que o Senhor abra grandes portas a nós. Senhor, nós estamos crendo. Tu podes nos dar as oportunidades que necessitamos. Tu podes nos colocar diante dos lugares que nós precisamos. Tu podes, Pai, nos dar chaves que podem mudar o nosso destino, que podem dar uma virada na nossa realidade. E te pedimos, Pai, traz para as nossas mãos o que precisamos para viver o extraordinário. Confiamos em Ti, Pai. Descansamos em Ti e pedimos, Pai, no nome poderoso de Jesus, nos entregue chaves nessa manhã. Nos entregue chaves, chaves de acesso, chaves de recurso, chaves de prosperidade. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos conheçam a Jesus. Toque-os com o Teu poder, toque os filhos, toque o marido, toque a esposa, toque o casal. Eu peço a Tua bênção, Pai, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta o mau humor, afasta, Senhor, aquilo que traz agitação no coração, na alma deste homem e dessa mulher. Seja livre do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus está lhe dando vitória? Em nome de Jesus, você recebeu a palavra profética? Compartilhe agora. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Deus te proteja. Amém? 9 da manhã, temos uma live profética incrível aqui, e depois às 18 horas, e depois às 19h30, vou transmitir ao vivo o que vai acontecer lá no sul do Brasil. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais.